conversa de hoje nós vamos conversar com o conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobrado Souza. Foram 36 anos de serviço prestado ao Tribunal de Contas do Estado. Foram não, porque ele continua em atividade como diretor da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. E é sobre esse tema que nós vamos falar, a importância das escolas de contas, não apenas em Sergipe, mas no Brasil. Claro que a gente vai falar também sobre a Ecojan, que o Dr. Carlos Alberto foi um dos fundadores, foi diretor pelo menos 4 vezes e hoje continua como diretor. Dr. Carlos Alberto, é um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por ter vindo conversar comigo. Prazer é nosso. Vamos falar, Dr. Carlos Alberto. O senhor passou como conselheiro na ativa 36 anos, mas aí a lei permitiu que o senhor continuasse, né? Eu passei 36 anos no Tribunal de Contas. Desses 36, 5 meses como auditor. E o restante como conselheiro titular. Quase 4 vezes presidente. Eu diria 4 porque foram 3 vezes e meia, né? Fui 3 vezes e meia presidente, porque eu tive 3 mandatos e substituí por implemento de idade ao conselheiro Idegás Azevedo Santos. Então tive 3 mandatos e uns 6 meses mais. Isso sem falar com eventualmente alguma substituição, quando o senhor era vice-presidente. Ah, sim, substituição, mas episódicas. Isso nem soma 5, 10 dias, 15 dias no máximo. Pronto, eu gostaria muito até de falar com o senhor, antes que a gente entre no principal tema, que é a importância das escolas de contas, sobre o futebol, mas o senhor não está vivendo um bom momento no futebol, né? Olha, futebol, eu tenho uma paixão desde criança pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, que infelizmente hoje está quase virando Clube de Várzea. Que tristeza ver um clube como o Vasco da Gama se arrastando na segunda divisão. E com perspectiva de continuar nela, porque o time não está lá essas coisas. É uma pena. Um time que teve tantas tradições, tricampeão carioca. Um time que tinha 4, 5 jogadores na seleção brasileira na década de 50. Hoje não tem nem sonho de jogador do Vasco para uma seleção. Lamentavelmente. Mas vamos agora falar de coisas boas. Vamos a isso. Vamos lá. Doutor Carlos Alberto, me fale, por favor, sobre a importância das escolas de contas nos tribunais. Olha, a escola de contas de qualquer tribunal é aquela vitrine que atrai o cidadão para saber o que é o Tribunal de Contas, entender um pouco do que é uma conta pública. Em suma, é o caráter educativo da escola de contas, que não é só para o cidadão, é para o servidor da casa, para o jurisdicionado. Porque qual é a função básica do Tribunal de Contas pela Escola de Contas? É a seguinte, e isso reforçado agora pela recente lei de licitações, que é de 2021, o Tribunal tem que manter a Escola de Contas para manter atualizado não só os seus servidores, como o público-alvo, que são os gestores públicos. É a função de educar, de instruir. E eu sempre repito um refrão: educar é poder, conhecimento é poder. Por isso que a educação é uma coisa fundamental, é um direito humano fundamental, porque é uma coisa de tão magna importância que a própria dignidade da pessoa humana só pode ser entendida e defendida se houver conhecimento, educação. Daí você viu que é a importância de uma escola de contas voltada para melhor qualificar seus servidores, para não só informar, como também educar, sim, aqueles que se inscrevem nos seus cursos, os gestores subordinados ao controle externo dos tribunais de contas. É para isso que vive. É a face boa de um tribunal de contas, não é aquela que pune, que sanciona. É apenas aquela face, podemos dizer assim, bondosa, onde a gente pega, usando uma metáfora, uma criança pela mão e a conduz pelos bons caminhos da vida. Essa criança, ela poderia muito bem ser o gestor, que é um gestor mal preparado, que erra às vezes por ignorância, e a escola de contas vai e resolve isso. Olha, a escola de contas é este elemento de melhoria da ação, não só de fiscalização, mas da gestão pública. Gestão pública boa e de qualidade, é preciso que o gestor tenha conhecimentos técnicos, não só de razoável a excelentes, para que melhor aplique os recursos, melhor estabeleça programas de ações administrativas que interessem à sociedade, como lazer, educação,
saúde, tudo. Toda a função do Estado, seja ele de onde for, o Estado tem como obrigação dar ao seu cidadão uma satisfação de vida, uma vida melhor. Para isso é que existe o Estado, senão para que Estado? E a Escola de Contas está a auxiliar o Estado quando fiscaliza a boa aplicação dos recursos, quando, através de auditorias operacionais, corrige rumos de certas políticas públicas que estavam sendo mal desenvolvidas. Eis a grandeza do Tribunal de Contas. Até porque o interesse do Tribunal de Contas não é apenas punir. Punir quando erra, mas se evitar que erre é muito melhor. A maior função do Tribunal de Contas não é punir, é otimizar a ação estatal, através de otimizar a boa aplicação dos recursos públicos e fazer com que esses recursos cheguem na efetividade da satisfação da sociedade, ou seja, que o que faz o Estado não só chegue rápido ao seu cidadão, mas tenha efetividade, não seja apenas uma peça retórica. É uma questão efetiva de política pública para satisfazer os anseios sociais. E o gestor, ele está entendendo isso, conselheiro? Olha, a princípio talvez não, mas hoje as coisas evoluíram e aquela figura sisuda do conselheiro da década de 80, quando eu entrei aqui, não se confunde mais com a figura de um conselheiro hoje. O conselheiro hoje tem a obrigação de agir com cautela, com zelo, com honestidade, evidentemente, como todos têm, mas também é aquela mão que é estendida ao servidor público, ao gestor público, para que ele possa ter mais satisfação e otimizar o desenvolvimento dos seus trabalhos à frente da pública administração. Aconteceu com o senhor, com certeza, e aconteceu e ainda acontece com outros conselheiros, por exemplo, o gestor público sai, chega no gabinete, Carlos Alberto, conselheiro, eu estou com uma dúvida aqui, o que é que eu faço, tal. E o conselheiro vai e aconselha esse cidadão como a gente? Acho que a função do conselheiro é de orientar, no bom sentido, visando apenas o interesse público, não agindo de forma particular. Não. A boa ação do conselheiro é pegar o gestor e dizer, o caminho melhor para você e para a satisfação dos interesses da sociedade é este. Indica, não pode obrigar o cidadão a isso. O conselheiro fez o papel. Vamos evitar o problema se você fizer por aqui. É isso aí. Não podemos esquecer essa boa face de um conselheiro de um Tribunal de Contas. A prevenção, a orientação para que os erros não se repitam e que as políticas públicas desenvolvidas realmente tenham efetividade e eficácia. Vamos falar um pouco agora, conselheiro Carlos Alberto, sobre a Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, né? Antes que a gente fale sobre a escola, sobre a fundação, tal, eu queria que o senhor falasse o seguinte, sobre a importância do conselheiro José Amado Nascimento, que faleceu recentemente com mais de 100 anos, né? Que foi presidente dessa casa. Né? José Amado Nascimento, pode-se dizer, uma figura icônica da pública administração sergipana. É um nome nacional, porque era um contador de renome, com livros publicados de sua lavra, que até hoje são lidos e dali tirados bons frutos. Evidentemente, tem muita coisa que já está defasada, mas ele continua uma figura icônica na contabilidade pública brasileira, não é só sergipana, não. E eu tive a honra de sucedê-lo. Eu ocupei a vaga com a aposentadoria do conselheiro José Amado Nascimento. E espero ter chegado a pelo menos a mediana atenção que José Amado tinha e conceito na sociedade sergipana. E por isso que ele mereceu a homenagem com o nome dele na Escola de Contas. Claro, não se poderia criar uma escola de contas no estado de Sergipe, sabendo que tinha um conselheiro que, além de professor, era essa figura que eu já disse, icônica para a pública administração brasileira. O senhor foi o fundador da Escola de Contas, né, conselheiro? Eu fundei a Escola de Contas, mas quem lhe deu vida física já foi o conselheiro Heráclito Guimarães Hollenberg.
construiu o prédio onde hoje está a Escola de Contas e a pôs para funcionar. Porque quando eu criei a escola, criei, digamos assim, no papel, mas faltavam essas questões materiais a serem atendidas. Foi na sua presidência? Foi. Sim. Faltavam essas condições materiais a serem atendidas, que foram atendidas por Heráclito Guimarães Hollenberg. Agora, o senhor também foi diretor da Escola de Contas, me parece que umas 4 vezes. Sim, porque quando Heráclito deu efetividade à escola, me convidou para ser o diretor, e eu aceitei. Depois, vários colegas meus que presidiram essa casa também me chamaram para ser diretor da Ecojão, e assim eu fui. E agora, por uma também deferência dos colegas conselheiros, eu fui conduzido à direção da Escola de Contas, que só pode ser exercida essa direção por conselheiro em atividade, que não é o meu caso, ou por um já aposentado, Isso que é o legal, meu caso. Né? Está na lei. Está na lei. E aí o senhor foi convidado, como o senhor falou, por sugestão dos colegas, pelo conselheiro Flávio Conceição, que é o atual presidente, para... Inicialmente por Luiz Augusto Ribeiro. Isso. Terminei o mandato dele, fui, digamos, reconduzido para a direção da escola pelo conselheiro Flávio de Conceição, com a aprovação unânime dos demais pares. Nós tivemos, durante tanto toda a sua gestão, como demais gestões também, nós tivemos e ainda temos uma escola altamente produtiva. Né? E nós temos hoje alguns programas, vários programas importantes, como o TCE Cidadão, onde a gente recebe estudantes de várias faculdades de Direito, o TCE vai à escola, onde o TCE, através da Escola de Contas, vai visitar as escolas públicas, enfim. Temos também o TCE itinerante, enfim. A importância desses programas para a Escola de Contas, no caso dela. Simples. Primeiro, dar a saber e conhecer ao alunato de nível superior ou nível básico o que é uma escola de contas, o que é um tribunal de contas, mais precisamente. E isso só se faz através dessas ações que você citou. TCE itinerante, TCE vai à escola, TCE cidadão, que foram programas todos implementados, vários deles na minha gestão como diretor. E que continuam de pleno êxito, com um detalhe interessante. Com o Covid aí assolando e matando todos, muita gente, a escola também apelou para a sua função ser difundida virtualmente. Hoje a mídia eletrônica é muito usada para os TCE Cidadão, por exemplo, e para também trazer cursos com autores nacionais de renome. Perfeito. Ou autores sergipanos. Internacionais também. Também, internacionais também. Agora, recentemente, nós trouxemos, em parceria com a Universidade Federal do Sergipe, um evento internacional de origem na Itália, onde professores da Itália e do Brasil se revezaram transmitindo o seu saber. Isso é importante para o tribunal. Faz parte do apoio que ele dá também às ações culturais. Então, antes de termos essa questão da pandemia, onde os cursos todos eram feitos presenciais, vamos pegar um exemplo do TCE Cidadão. Nós tínhamos 20, 30 alunos. Por exemplo, a gente tinha gente que vinha da Bahia, da AGES, para cá, e era uma dificuldade enorme. Depois que passou a ser de maneira virtual, nós tínhamos público, às vezes, 200, 300 alunos, inclusive com faculdades lá do interior da Bahia. Só departamentalizando. Nós convidamos alunos de direito administrativo das diversas faculdades ou universidades que existem. Cada vez um deles vem com seu alunato para cá, uma dessas instituições, melhor dizendo. E aí, através do meio virtual, nós fazemos com que o alunato conheça o que é uma sessão do Tribunal de Contas, a presencie virtualmente, digamos assim, e depois ainda se faz uma palestra por servidor qualificado da casa ou através de autores convidados, para que mais enriqueça essa presença do universitário aqui no Tribunal de Contas. Doutor Carlos Alberto, numa dessas sessões, eu sempre acompanho o TCE Cidadão, eu vi um aluno, acho que de Paripiranga, no interior do Bahia, parece-me que é a AGES, a faculdade AGES, né?
e ele pedindo que quando voltasse a ser presencial, que não tirasse essa questão virtual, que passasse a ser mista, porque eles às vezes não podem vir de lá para cá, mas assistiria de maneira mista. Eu acho importante. Do ponto de vista até de comunicação, você já mostrou a vantagem. O âmbito de pessoas atingidas é bem maior. Além, mas do ponto de vista até operacional para a escola de contas, é muito menos oneroso você fazer esses eventos de forma virtual do que fazer de forma presencial. Então isso também dá à escola de contas mais abrangência, porque ela, com os mesmos recursos, alcança um público-alvo bem maior na sua ação. Isso, inclusive, eu vou pegar um exemplo local. Nós já tivemos internacional, mas vamos pegar um exemplo nacional. O ministro Zimmer, pelo menos, acho que fez umas 2 palestras aqui de maneira virtual. O Tribunal de Contas, para trazer o ministro, teria que pagar passagem, hospedagem, enfim. Hoje ele faz de Brasília. Ele faz de Brasília e o tribunal tem uma política. Você pode ser ministro, pode ser um mero advogado. Paga a pessoa uma tabela de remuneração por hora aula previamente fixada pelo tribunal. Isso é democratizar as coisas e baratear as coisas. Muito. E o ministro Zimmer tem sido de uma presteza, de uma solicitude. É amigo dessa casa. É amigo da casa, amigo do nosso. senhor pessoalmente, Então ele não se incomoda de ser colocado, digamos, na vala comum da remuneração. Nós pagamos a qualquer cidadão que faça sua parte, advogado, ministro. O problema é que ele tem a qualificação moral e técnica. É um homem extremamente preparado e um gentleman, né? Para mim, o ministro Zimmer, no sistema Tribunais de Contas, se não for o maior, é um dos maiores representantes do que tem de bom no Tribunal de Contas. O ministro Zimmer, só para reforçar, ministro do Tribunal de Contas da União, né? Ele é ministro da TCU, já foi presidente do tribunal. Ele vem da carreira, digamos assim, de auditores. Fez concurso para auditor e de lá foi erigido à condição de conselheiro. E, inclusive, Zimmer, que tem essa predileção para o Sergipe, inclusive estará agora, no fim do mês de maio, participando do encontro regional entre os tribunais de Alagoas e Sergipe, na cidade de Piranhas. Foi convidado, está vindo sem nenhum para o tribunal, porque ele é um palestrante de um evento, não está dando aula, e assim fará esse evento ser muito mais importante, muito mais fulgurante, com a sua presença lá na cidade de Piranhas. Antes, porém, passará por aqui. Passará aqui, acredito que a programação dele inclui a vinda a este tribunal para uma cesta cultural, que essa cesta cultural está sendo bem conduzida, como sempre foi, pelo eminente conselheiro Carlos Pina. Agora, quero ressalvar, tudo isso que se faz no Tribunal de Contas se deve ao apoio inconteste do presidente da casa, Flávio Conceição Oliveira Neto. Sem ele, nada disso seria possível, porque ele é o ordenador de despesas da casa, ele é quem sabe tirar os recursos para aplicar na ação desenvolvida pelo Tribunal de Contas como um todo. Doutor Carlos Alberto, eu queria, só para a gente encerrar esse assunto, o senhor é diretor da Escola de Contas e o senhor está aqui todos os dias como um servidor comum. Diariamente o senhor está aqui. Todo dia estou aqui a partir das 9h30 até as 13 horas, tentando dar o melhor de mim para que o tribunal se engrandeça pelas ações também da Escola de Contas de Amado Nascimento. E os eventos que estão acontecendo continuarão acontecendo, diferenciados, enfim? Claro. Repito, tudo isso é possível com o apoio de Flávio Conceição, que é o presidente da casa. E ele tem sido de uma ação decisiva para as coisas. Pronto. Agora eu queria falar um pouco rapidamente também sobre o senhor. O senhor, antes de exercer a função pública, foi advogado, militante, né? Agora o senhor se aposentou. Enquanto conselheiro, o senhor não podia exercer a advocacia. O senhor se aposentou e voltou ao OAB. Eu já sou advogado, minha inscrição é a mesma de quando eu ingressei na advocacia, em 1970, é a 435, mas repito aqui o que já disse.
enquanto estiver no Tribunal de Contas, como diretor da Escola de Contas, eu não advogo. Mas a sua OAB, ela volta. Claro, minha Você OAB já recebeu nova carteirinha. já está restaurada, sim. Mas sou um advogado, digamos assim, de eficácia contida, porque eu não entendo ser correto estar aqui no Tribunal de Contas, dirigindo a Ecojan, está a advogar. Não advogo para ninguém enquanto estiver diretor da escola. Conselheiro Carlos Alberto, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por ter vindo conversar com a gente no nosso programa Em Toda Conversa. Saber se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar. Quero dizer, porque é uma questão de justiça. Eu conto na Ecojan com a ação de todos os servidores, e principalmente da doutora Carla Andrade. Carla Pina, e do doutor Marcel, que é supervisor da escola, mas quero dizer que informalmente há uma contribuição muito valiosa por conta da Patrícia Verônica, servidora dessa casa, analista de controle interno, é concursada. E ela tem sido mormente nesse relacionamento com o professorado, porque ela é professora, é acadêmica, então no meio cultural, jurídico, ela tem relevância, e através dela eu consigo excelentes professores de fora de Sergipe para ministrarem aquilo que nos interessa aqui em Sergipe. Tá bom, doutor Carlos, muito obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado a você também. Um abraço, França.